Olá, boa noite. Sábado, 29 de outubro, veja os destaques do Brasil TV. 156 milhões de brasileiros vão escolher amanhã o próximo presidente e 12 governadores de estado. Nossas equipes acompanharam a distribuição das urnas por todo o país e a preparação dos locais de votação. Em Brasília, tudo certo no TSE. O Tribunal Superior Eleitoral conferiu os sistemas e deu sinal verde para a eleição amanhã. E você vai ver também que a venda de flores para o Dia de Finados está em alta no maior atacadista do setor no país. É agora no Brasil TV. Faltam poucas horas para o início da votação do segundo turno das eleições. Em todo o país, 156 milhões de eleitores estão aptos a votar para escolher o presidente. Em 12 estados, vai ter também a votação em segundo turno para governador. O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje a cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais. De Brasília, a repórter Geisa Duarte tem as informações. Essa é a reta final das checagens que o TSE faz nos sistemas que gerenciam a recepção dos dados das urnas eletrônicas e também nos sistemas que totalizam a votação. Os técnicos confirmaram que os softwares instalados são exatamente os mesmos que tinham sido checados em setembro. Essa checagem é só uma das 39 que o TSE faz ao longo de toda a programação nesse período pré-eleitoral para garantir que o sistema de votação seja seguro e que a votação em todo o país transcorra em segurança, em tranquilidade, em paz, como todos nós queremos. E o maior colégio eleitoral do país volta às urnas amanhã para escolher presidente e governador. Ana Paula Campos. Aqui em São Paulo, o TRE prepara o teste de integridade das urnas eletrônicas. Foram selecionadas aqui na sede do tribunal as urnas que vão passar pelo teste de integridade amanhã, uma etapa importante do processo eleitoral, acompanhada hoje de manhã por representantes das entidades que fiscalizam as eleições, como as Forças Armadas, os partidos políticos e observadores internacionais. Foram esses representantes que escolheram de forma aleatória as 33 urnas que farão parte dessa auditoria. Nesse teste, cédulas preenchidas previamente e de forma aleatória são digitadas nas urnas. Em seguida, é feita uma checagem para saber se o boletim emitido pelo equipamento com dados sobre os votos corresponde exatamente aos votos em papel. Os votos dessa simulação não são enviados para o sistema de totalização do TSE. No primeiro turno, o teste de integridade feito em urnas eletrônicas em todo o país não apresentou divergências. Uma empresa de auditoria atestou que os boletins emitidos pelos equipamentos corresponderam exatamente aos votos registrados. No maior colégio eleitoral do país, com 34 milhões de eleitores, outro desafio é distribuir as mais de 100 mil urnas que serão usadas nesse domingo. Um trabalho que começou cedinho, às 7 da manhã, e que pode levar o dia inteiro, sempre com escolta policial. Em todo o Brasil, são 577 mil urnas que têm que ser levadas para 470 mil sessões eleitorais. Ana Paula Campos, para o Brasil TV. E além de São Paulo, outros 11 estados também vão eleger amanhã governadores em segundo turno. Max Correia tem as informações do Rio Grande do Sul. Um sábado para acertar os últimos detalhes para que os mais de 8 milhões e 500 mil eleitores aptos a votar no domingo possam ir às urnas com tranquilidade. 1 milhão e 100 mil eleitores só aqui em Porto Alegre. Aliás, o dia de hoje na capital gaúcha foi de conclusão da distribuição das urnas eletrônicas nos locais de votação, um trabalho que começou na quinta-feira. A expectativa é de que neste segundo turno as filas sejam menores na hora de votar, porque se trata de 2 candidatos ali na hora do voto e com isso a expectativa do TRE é de que essa votação seja mais célere. Além de Porto Alegre, o transporte público vai ter passe livre em outras 4 grandes cidades gaúchas: Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria. E um alerta, é bom levar um guarda-chuva, uma capa de chuva na hora de sair para a votação. A previsão do tempo aqui para o Rio Grande do Sul é de temporal em todo o estado. De Porto Alegre para o Brasil TV, Max Correia. Em Santa Catarina, mais de 5 milhões de pessoas devem ir às urnas nesse domingo para votar para presidente e governador.
Os dois candidatos ao governo do estado têm uma longa carreira na política. Jorginho Melo é do PL e Décio Lima do PT. Jorginho disputa a vaga pela primeira vez e Décio Lima pela segunda. Além da votação para presidente e governador, os moradores do município de Canoinhas, no norte do estado, vão escolher prefeito e vice na eleição suplementar que vai acontecer na cidade. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quase 33 milhões de eleitores não foram às urnas no primeiro turno em todo o país, o que representa cerca de 20,9% do eleitorado. Em Santa Catarina, o índice de abstenção foi um pouco menor, 18,46%. Aqui no estado, o carregamento das urnas com as informações dos candidatos já foi concluído no domingo passado. Bárbara Barbosa, para o Brasil TV. Aqui no Rio, o transporte das urnas dos polos eleitorais para os locais de votação começou no início da tarde. Garis da Conlurb ajudaram a levar esses equipamentos até as 46 zonas eleitorais. Tudo, claro, acompanhado de perto por policiais militares que vão passar a noite nos locais de votação para garantir a segurança das urnas. Por falar em segurança, mais uma vez, esquema reforçado no estado do Rio, com mais de 70 mil homens das polícias militar, civil, federal, rodoviária federal, além de guardas municipais. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, o primeiro compromisso do dia foi às 9h30 da manhã, o sorteio das sessões eleitorais que terão urnas auditadas, um processo essencial para garantir a transparência nas eleições. Nesse segundo turno, as regras são as mesmas, como, por exemplo, a proibição de levar os celulares até a cabine de votação. Mais cedo, o TRE lembrou que ainda vai ser preciso testar a biometria antes de votar, até 4 vezes. Mas a expectativa é que dessa vez a votação seja mais rápida. Afinal, por aqui o eleitor só vai escolher um candidato à presidência da República. Do Rio de Janeiro, Guilherme Peixoto, para o Brasil TV. Em todo o Brasil, são 577 mil urnas que vão receber os votos nas 470 mil sessões eleitorais. Vamos ver como foi a distribuição hoje em outros estados. A operação começou cedinho no Paraná. 65 veículos dos Correios saíram do Fórum Eleitoral de Curitiba para os locais de votação. Ao todo, são 25.800 urnas espalhadas pelo estado. Em Goiás, vão ser distribuídas mais de 16 mil urnas e elas já estão chegando nas sessões eleitorais. Na Bahia, mais de 5 mil urnas saíram do Centro de Apoio Técnico do Tribunal Regional Eleitoral nesta manhã. Os veículos foram escoltados pela polícia até os locais de votação em Salvador e região metropolitana. No Pará, as salas estão sendo arrumadas para o domingo e o transporte das urnas para comunidades ribeirinhas de Altamira é feito de helicóptero. No Maranhão, são mais de 16 mil urnas espalhadas por cerca de 6 mil locais de votação. Essa é a segunda eleição que seu Eneupas ajuda no transporte. Está cheio de orgulho. Qualquer um se sente privilegiado com um trabalho desse. Por quê? Nós estamos servindo a nação, né? E como cidadão brasileiro, a gente tem que fazer isso aí. Esta faculdade é um dos locais de votação com maior número de sessões eleitorais. São 36 no total. Aqui são esperados mais de 12 mil eleitores, quase 6 milhões em todo o estado. E para que eles possam votar sem transtorno nesse domingo, todo o trabalho é feito com muito cuidado. A Justiça Eleitoral brasileira é referência mundial. Realizou já muitas eleições tranquilas e especialmente depois que nós passamos a ter a urna eletrônica. Então, este processo de preparação é feito com muito cuidado, exatamente para que toda a sociedade tenha a tranquilidade de que a Justiça Eleitoral brasileira entregará mais uma vez um resultado honesto para as pessoas, como sempre fez. Mais de 3 mil pessoas, entre servidores da Justiça Eleitoral, pessoal de logística e voluntários, ajudam nos preparativos finais para a votação de amanhã. É hora de sinalizar as sessões, montar as salas e instalar as urnas. Davi cuida da vedação da janela de vidro. Isso aqui, na verdade, é para garantir a inviolabilidade do sigilo do voto do eleitor, né? Para que ele tenha certeza que no ato da votação não vai ter ninguém do lado de fora ou no outro prédio visualizando, né, para quem ele está votando. Glauco é médico e desde os 18 anos é voluntário nas eleições. O que me move realmente é o desejo de contribuir com a democracia, né, de contribuir com esse momento único que a gente tem, né, de escolher aquele que é o melhor candidato para a gente.
378 municípios vão ter transporte público de graça amanhã por causa das eleições. Entre essas cidades estão as capitais, que vão ter segundo turno. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que permitiram a gratuidade e a criação de linhas especiais. Em São Luís, o transporte hidroviário intermunicipal de graça já começou a valer hoje. Quem conta pra gente é a Laís Rocha. Os eleitores estão conseguindo embarcar entre a capital São Luís e a cidade de Alcântara sem pagar nada. No ferryboat, essa gratuidade na viagem de ida vai até amanhã. E para garantir a volta, até meio-dia de segunda-feira, 44 viagens estão previstas para hoje nos dois terminais, de Ponta da Espera aqui em São Luís e de Cujupe lá em Alcântara. A expectativa é transportar aí cerca de 50 mil passageiros, que foi o número registrado no primeiro turno. O transporte de vans ou micro-ônibus credenciados também é de graça. A gratuidade se estende ainda para as lanchas que saem daqui do cais da Praia Grande, também rumo à cidade de Alcântara e vice-versa, e ao transporte público da capital e das regiões metropolitanas do Maranhão. A gratuidade no transporte também vai ocorrer nos planos inclinados que ligam cidade alta e baixa em Salvador, nos ônibus urbanos e metropolitanos e também no metrô de Salvador. No próximo bloco, você vai ver novas informações sobre as eleições amanhã em todo o país. E você vai conhecer a campanha que orienta estudantes de escolas públicas a desconfiar das notícias falsas. E as vendas em alta no maior atacadista de flores do Brasil para o Dia de Finados. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Brasil TV. E nos últimos 10 anos, triplicou o número de mulheres estrangeiras que tiveram filhos em São Paulo. E aqui no novo país, elas precisam de uma rede de apoio para serem acolhidas, como mostra pra gente a repórter Thaís Luquezzi. Rosário é colombiana. Desde pequena vinha ao Brasil para visitar uma irmã que já morava aqui. Mais tarde, a filha e o genro, que são médicos, resolveram se mudar para cá também com o filho pequeno. Como mãe, acompanhou a saga deles para se estabelecerem e o nascimento da outra neta, que é a primeira brasileira da família. Ninguém que chega como imigrante em nenhum lugar é bom. Chegaram, passaram muitas dificuldades, mas eles lutando, são muito lutadores, batalhadores, e eles conseguiram fazer o CRM. Depois de muitos anos conseguiram regularizar tudo e agora eles trabalham aqui em Brasil. Rosário veio ficar perto da filha. Já tinha uma estrutura de acolhimento que nem sempre é possível. Hoje ela orienta mulheres que vêm de fora. Primeiro o CPF, não? A primeira coisa fácil para a gente é o CPF. Depois do CPF tiramos RG, depois cartão do SUS, carteira de trabalho. Não? E aí começa a travessia. Nessa travessia, aumentou muito a quantidade de mães estrangeiras no estado. A pesquisa é da Fundação SEAD. No total dos nascimentos ocorridos em 2021 no estado de São Paulo, 1,5% correspondem às mães estrangeiras. Mas esse número, que é em torno de 8 mil mães, né, esse número triplicou em comparação a 10 anos atrás, em relação a 2010. Um dos suportes para essas mães e para todos os estrangeiros que chegam aqui, sem dúvida, é o SUS, ao qual todos têm o mesmo direito. É uma quantidade muito grande que busca um tratamento no SUS e recebe o tratamento adequado e devido. A luta de todos nós é pelo SUS de qualidade cada vez melhor. O promotor reforça que, ainda que o número de mães estrangeiras tenha triplicado, a proporção de atendimento delas no SUS, comparada ao todo, é muito pequena, 1,5% no estado. E lembra que acolher bem é importante também para o país. Imaginar que a gente receba somente refugiados que não sabem ler e escrever é um equívoco total. Nós recebemos gente muito bem preparada, gente que vem aqui para trabalhar, que pode nos ajudar em várias áreas do saber.
Um dos caminhos para as mães estrangeiras é procurar as redes de acolhimento. Aqui na capital, há o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, que fica aqui na Bela Vista, no centro, e que nos últimos 2 anos atendeu mais de 3.000 mulheres. 800 delas eram mães, ou que tiveram os filhos aqui no Brasil, ou que já vieram com eles dos países de origem. Judite é angolana, veio no fim da gestação, refugiada para o Brasil e teve o Samuel há 4 meses. Ela já está com a carteira de residência. Ela entende bem até o português, mas prefere conversar com eles no dialeto. E aí o Emanuel vai ajudar a gente nessa tradução. E como que foi para você, para ter o neném aqui no Brasil? Sim, ela tem uma assistência melhor aqui, não tem nenhuma dificuldade sobre o atendimento dela. Judite, o que você veio buscar aqui hoje? Vai ajudar. O esposo dele ficou em Angola, aí ele pretende fazer o processo de reunião familiar para ele conseguir convidar o marido a chegar aqui no Brasil. O Centro de Referência existe desde 2014 e ajuda a encaminhar o imigrante para todo tipo de serviço, de saúde, assistência social e jurídica. Essa mulher imigrante pode acessar o seu serviço do território de origem, né, do seu território onde ela está morando, seja o BS, seja o UPA, mesmo ela estando irregular, né, ou indocumentada. Ela tem direito ao acesso ao serviço e cuidado ao pré-natal, e a partir disso ela vai ser referenciada tanto para acesso a serviços da assistência social, quanto serviços da saúde e também outros referenciamentos com a rede. O assunto agora é a venda de flores para o Dia de Finados. No maior atacadista de flores da América Latina, em Olambra, no interior de São Paulo, a expectativa é de um aumento de até 10% esse ano. A cada giro no relógio, mais um negócio é fechado no maior leilão de plantas e flores da América Latina. Às 5,50, já peguei. Comprou por quanto? Deu 5,60. Eu mando para o Rio Grande do Sul, mando para Bahia, mando para Minas, mando para Brasília, Goiânia. Os leilões são diários. De cada 10 plantas vendidas em floriculturas do país, 7 passam por Olambra. E depois de 2 anos de crise, com queda de 15% no faturamento em 2020, os representantes do leilão comemoram a volta à normalidade. Normalizou o volume de produção, que era algo que tinha reduzido no período de pandemia por falta de mercado. A expectativa é que esse ano a gente tenha um crescimento, né, de negócios em torno de 10% em relação ao ano passado, e com uma volumetria aí aproximadamente de 13 milhões de produtos comercializados para essa data. A Marita produz a flor mais vendida nessa época, o crisântemo. Ela conta que os brancos e amarelos continuam sendo a preferência, mas investiu em variedades novas, bicolores, e as vendas superaram a expectativa. Nós produzimos 220 mil vasos. Desses, 200 mil já foram entregues. Finados é realmente uma data muito especial. No caso dessa variedade conhecida como Calanchoe, a produção específica para o Dia de Finados superou até a expectativa de mercado. Para atender a demanda, o produtor aumentou em 20% o volume de vasos. E isso reflete de forma direta na geração de empregos. Então tivemos aí uma boa formação de preço em 15% a mais e tivemos que contratar 10% a mais de mão de obra para estar atendendo a demanda nesse período aí. E os resultados na data de finados trazem um sinal das vendas que podem ser fechadas durante a Copa do Mundo e para as festas de fim de ano. Depois de toda essa pandemia, de tudo, a pessoa tem a necessidade de ter contato com a natureza. É importante a pessoa ter uma flor na sua mesa, ter uma flor na sua casa. O que deixa nós produtores felizes é que nós podemos contribuir com o sentimento da pessoa. E olha só essa notícia, um projeto da Rede Municipal de Ensino da maior capital do país trabalhou desde o início da campanha eleitoral no combate às fake news nas redes sociais, né? Um assunto muito importante, e essa iniciativa mobilizou os estudantes para divulgar o alerta sobre as notícias falsas. Fake news, tô fora. A mensagem está grudada nas paredes na altura dos olhos, para todo mundo ver e compartilhar. É só apontar o celular para o QR Code e os estudantes estão lá, com as dicas e mensagens para não cair na mentira. E hoje a gente vai falar sobre fake news e como você pode desconfiar sobre alguma notícia falsa.
Procure checar as informações em órgãos oficiais ou veículos de imprensa. O tema virou artigo de revista e matéria na sala de aula. Agora um pouco mais voltado para eleições, mas na verdade tem facilmente adaptado para a checagem de informações de qualquer área. Na rádio da escola também tem dicas durante todo o intervalo. O grupo de zap da sua família está cheio de fake news? Explique para eles porque isso é perigoso. Letras maiúsculas e manchetes apelativas? Desconfie, pode ser fake news. Eu vi que você ouviu a notícia no rádio. Sim. E já saiu ali pro QR Code. Sim. É muito importante, eles falam sobre fake news pra gente não cair, ainda mais a gente que é jovem, acredita tudo que vê na internet. E quem produz o conteúdo dos vídeos e da rádio é uma turma muito antenada, que faz parte de um projeto chamado Imprensa Jovem. Aqui na escola Leonor Mendes de Barros, na Zona Leste, são 20 alunos de 11 a 14 anos interessados em notícias. Eles têm aulas de reportagem, edição, produção de conteúdo e abraçaram a causa das fake news agora. O meu objetivo é diminuir a desinformação e as fake news com a informação. E a nossa alegria é saber que os alunos, adolescentes e crianças estão informados. A intenção é fazer com que a mensagem contra a fake news tenha um alcance maior que a rádio, maior que a própria escola. E que os alunos sejam agentes multiplicadores, fazendo eco nas famílias e nas comunidades. Toda vez que tem alguma notícia, eu sempre vejo o site que tem, eu pergunto, se meus pais vêm falar alguma notícia, mãe, olha o site primeiro, olha quem escreveu a matéria, se é alguém profissional mesmo que está lá para escrever, se for algum vídeo, quem está fazendo, quem é que publicou, sempre ainda assim. O Carlos é o coordenador do núcleo da Secretaria Municipal da Educação. O projeto existe desde 2005 e foi ganhando relevância nas escolas. Para ele, nunca foi tão importante saber lidar com informação de qualidade. Todas as campanhas que a gente faz no Imprensa Jovem tem muito do ouvir o que eles querem. E neste momento, o que eles queriam era falar sobre fake news, porque isso estava incomodando demais os grupos de família, estava tendo briga, estava tendo desconfiança sobre coisas desde a saúde e agora o rumo do país. A Emily superou a timidez participando do projeto. Assumiu o papel de fotógrafa da turma. Virou uma jovem informada, articulada e consciente da responsabilidade social do projeto. É muito importante nesse período de doenças, sempre, por exemplo, ano passado eu vi sobre o coronavírus, que dava para curar com chá, essas coisas. Imagina o tanto de problemas que isso poderia causar. Então eu acho muito importante sim levar isso para casa, para prevenir a família e a família passar adiante. Não só a comunidade escolar. Fake do bem não existe. Isso também é desinformação. Boatos e mentiras nunca terminam bem. Por isso, não compartilhe mensagens que possam colocar alguém em risco. Seja responsável. E antes de encerrar, a gente lembra que amanhã todos os eleitores brasileiros têm compromisso com as urnas. Em 12 estados, tem também votação em segundo turno para governador. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso do Sul. O horário de votação foi unificado das 8 da manhã às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Ou seja, cidades que estão em fusos horários diferentes vão ter que se adaptar. Em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Roraima, e na maior parte do Amazonas, a votação é das 7 da manhã até as 4 da tarde no horário local. 11 municípios do Amazonas têm o mesmo fuso do Acre, sessões abertas das 6 da manhã até as 3 da tarde. E em Fernando de Noronha, das 9 da manhã às 6 da tarde, também pelo horário local. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom voto amanhã. Tchau.